Olá, estudantes. Quem fala é o professor Robson Araújo e daremos início à nossa videoaula intitulada Planejamento Estratégico na Escola da Educação Profissional e Tecnológica Integral e Integrada. Esta aula compõe a unidade temática Gestão para EPT na Escola Integral e Integrada, que, por sua vez, compõe, a grade curricular da especialização da gestão na EPT. Esta aula ela está baseada no quarto capítulo do material didático. Este capítulo ele tem como foco, e esta aula também tem como foco, a discussão sobre a questão do planejamento estratégico, algo importante e central na gestão da escola profissional e tecnológica integral e integrada. A gente vai discutir, a partir das questões colocadas pelo autor do material didático, duas questões fundamentais. A primeira questão é de que forma a organização do trabalho pedagógico da educação profissional e tecnológica, integral e integrada, abarca o projeto de profissionalização dos estudantes. E a segunda, e mais importante, é possível conceber um tipo específico de planejamento escolar relativo à educação profissional e tecnológica integral e integrada? Ou as grandes teorias sobre o planejamento são suficientes para pensar qualquer perspectiva educativa? Aqui o autor traz, a gente vai discutir ao longo da aula, a possibilidade de não se limitar apenas às grandes teorias de gestão ou algumas teorias da gestão educacional, e sim tentar observar uma perspectiva de planejamento estratégico no âmbito, das discussões teóricas que nós temos abordado ao longo do curso, sobretudo naquela perspectiva unilateral, politécnica, voltada para a formação humana integral. Primeiro, é importante apresentar o contexto dessa discussão sobre planejamento estratégico no âmbito, a ideia de que o planejamento é uma ideia, é uma palavra polissêmica, o que significa que ela foi se transformando ao longo do tempo, e diferentes autores e perspectivas também trazem ideias diferentes do que significa planejamento. De forma hegemônica no capitalismo, no âmbito do modo de produção capitalista, produção assume a forma de racionalização do processo produtivo, o que significa que você planeja para tentar extrair o máximo de valor possível do trabalho, né? Então você tem que ter retirado do trabalho, aquilo que a gente chama de mais-valia. E o trabalho é entendido neste modo de produção como uma mera mercadoria. E aqui se apresenta a ideia de trabalho como força de trabalho, apresenta uma unidade dialética. De um lado, você tem o assalariamento, que é um processo que se desenvolve no interior do modo de produção capitalista, a exploração do trabalho por fim, a valorização do capital a despeito da valorização do trabalho. Por outro lado, também se desenvolveu nesse modo de produção capitalista o produtor de valor jus inédito, né? A capacidade de satisfação de amplas necessidades, e a cooperação e superação da artesania. Isto ocorreu ao mesmo tempo, e a gente percebe a possibilidade, inclusive, de, no interior do modo de produção capitalista, produzir um tipo de trabalho ou de uma educação para a profissionalização que seja uma transição para um outro tipo de sociedade. O planejamento estratégico, no âmbito da educação profissional e tecnológica, da gestão integral e integrada, ela assume uma ideia de planificação. E essa planificação, ela traz a possibilidade do planejamento público e estatal ter seus interesses acima dos interesses privados e da visão de educação como uma mercadoria. A escola politécnica prepara, portanto, o aluno para a profissionalização, mas essa profissionalização ela não é suficiente, né? É uma profissionalização onde o aluno aprende fazer um determinado ofício, mas tem a capacidade de observar o todo e ter uma visão crítica da realidade, né? Então, portanto, o trabalho pedagógico, nesse modelo que a gente está apresentando, ele tem uma dupla faceta. De um lado, tem a faceta política, onde o sujeito que aprende, ele se insere como sujeito transformador da realidade desigual na qual ele se insere, e do outro tem amplas bases científicas, né? Tanto o aprendizado profissional,
como o mesmo propedêutico, deve se desenvolver até através de bases científicas. E aqui eu mostro para vocês, né, uma visão, uma organização aqui, né, que traz esse projeto de profissionalização, essa unidade dialética da gestão integral, né? Então, como eu estou explicando para vocês, de um lado você tem o aluno passa por um preparo para a profissão, né, no qual ele desenvolve o aprendizado do ofício, mas por outro lado, essa aprendizado desse ofício, essa preparação para a profissão, ela é acompanhada de uma análise crítica da realidade com bases científicas. Eu trago aqui para vocês um autor interessante, né, que tem uma história muito ligada, inclusive, ao Paulo Freire, na época que ele estava exilado no Chile e que ali no governo socialista de Salvador Allende desenvolveram algumas inovações educacionais, numa perspectiva que a gente hoje poderia chamar de politécnica, e ele traz aqui a ideia do que significaria o planejamento. Para o Malthus, para o Matos, o planejamento significa, é um cálculo e preside a ação para criar o futuro, com imaginação a partir das possibilidades que sejamos capazes de descobrir. Ou seja, o planejamento é uma interrelacionalização entre o presente, né, uma imaginação do futuro, né, e as possibilidades que nós temos no presente. Constitui-se numa aposta estratégica, então é uma visão estratégica, mas baseado num pensamento estratégico. E essa visão estratégica, esse pensamento estratégico, obviamente não é apenas do ponto de vista educacional, mas também de projeto de sociedade que a gente pretende desenvolver a partir dessa educação profissional e tecnológica, né? No âmbito da educação profissional e tecnológica integral e integrável, e desta planificação que eu estava trazendo há pouco, nós temos que definir objetivos e metas. E esses objetivos e metas, eles devem estar articulados com os objetivos da própria comunidade escolar, expressos no âmbito do PPP, Projeto Político Pedagógico, que a gente já discutiu e vocês já tiveram a oportunidade de discutir em outros momentos. Então, o PPP é um instrumento de articulação destes objetivos expressos nesse planejamento, né, voltado para consolidar os princípios básicos da educação profissional e tecnológica que a gente vem defendendo. E quais são esses princípios? Primeiramente, a relação orgânica entre as áreas do conhecimento, em sequência, consiste no apoio profissional envolvendo equipe multidisciplinar, composta inclusive por assistentes sociais e profissionais da saúde, a defesa de uma educação que tem como objetivo a formação humana integral, também imagina uma escola dotada de instrumentos e de recursos humanos e profissionais capazes de enfrentar os múltiplos desafios que esses alunos estão inseridos. Então, a presença de uma equipe multidisciplinar com psicólogos, assistentes sociais, é fundamental para a consolidação desses objetivos. Os tempos escolares adequados à realidade dos estudantes trabalhadores, né, o pensamento de que, sobretudo, esses estudantes trabalhadores que estão, sobretudo, no âmbito da educação de jovens adultos, deve ser adequado à realidade dessas pessoas, uma política de alimentação escolar, a consideração do profissional da educação como educador e pesquisador permanente, ligado às demandas locais. Então, o educador deve estar o tempo todo tendo capacidade de pesquisar e intervir na realidade da qual ele é participante ativo, e profundo conhecimento e permanente discussão sobre o currículo integrado de natureza politécnica, né? E isso daqui, como a gente já apontou em outros momentos, é um dos grandes desafios da educação profissional integral e da educação profissional tecnológica integral e integrada. Então aqui, gente, eu trago para vocês, né, uma visão, né, ainda diante do pensamento de Matos, mas também, sobretudo, a partir de uma adaptação da obra de Noplan de Noplan, ele traz aqui 4 níveis de definição da visão institucional, né? Como que se define essa visão institucional? Esses 4 níveis são organizados da seguinte maneira. No primeiro nível, você tem a definição da visão institucional, né? Então, traz aqui, a literatura clássica em administração concebe como a imagem com que uma determinada organização se projeta no futuro.
Porém, na gestão integral da escola da EPT, essa imagem tem uma visão ampliada de totalidade, que leva em conta os princípios indicados no parágrafo anterior, que é aquilo que eu estava falando anteriormente. Neste momento do planejamento, elabora-se uma agenda de mudança estratégica calcada na transformação social e em desafio com maior abrangência possível, que é de preferência nacional. Então, os objetivos da escola devem estar aliados a uma perspectiva de transformação social no âmbito nacional. É óbvio que, do ponto de vista da implementação desses objetivos, a gente deve relacioná-los à realidade local, mas sempre com a visão do todo. Aqui também se estabelece a missão, que é a primeira diretriz estratégica e o que se espera em geral da escola. Além da missão, também tem os valores, que são oriundos de uma análise da estrutura social em que a escola está imersa. Vale lembrar que o processo de transformação em relação ao qual a escola se situa varia muito de acordo com o momento histórico. Né? Existem condições econômicas, correlações de força, disponibilidade de recursos. Então, aqui nesse primeiro nível, nós temos a visão institucional, uma visão do todo, né, a definição da missão da escola e também os valores que a escola pretende, né, desenvolver. Em seguida, a gente tem o desenvolvimento da estratégia. Este é o segundo nível. Aqui a gente traz um âmbito mais restrito, né, mais regional, a partir de uma análise geográfica, econômica, social e política do Estado, da macro-região, da região na qual se insere a escola, né? E aí você vai desdobrar a missão e os valores que foi definido no primeiro nível, né? E algumas perguntas devem ser elaboradas para desenvolver a estratégia. Quais as principais atividades econômicas da região ou os chamados arranjos produtivos sociais e culturais locais? A partir disso, você começa a desenvolver o planejamento, né? Quais são as potencialidades locais? Quais as demandas profissionais prioritárias? Em que consiste as principais necessidades educacionais e como se distribui em termos de classe social? Quais os gargalos tecnológicos produtivos? Entre outros fatores. Na primeira aula, a gente trouxe o exemplo da escola quilombola, né, de Cidade Nova, no âmbito do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Quando você começa a trazer mais para esse segundo nível, você tenta aproximar o planejamento da realidade concreta da região na qual a escola se insere e tentar compreender quais são as demandas e potencialidades desta região. No caso daquela experiência que nós estudamos anteriormente, era justamente as demandas sociais, culturais de vários povos, inclusive do povo quilombola, que demandou a formação daquele tipo de campus no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Aqui nós temos, então, no terceiro nível, que é a tradução da estratégia. Né? Depois de resolver aquelas questões do nível anterior, né, a gente divide em grandes temas estratégicos, define-se indicadores e metas, cada um indicando o tempo de execução e as formas de acompanhamento. Então, no primeiro nível, você define os seus princípios, né, a missão, os valores. No segundo nível, você aproxima mais de uma visão mais regional das demandas locais e regionais nas quais a escola está inserida, e a partir de agora a gente transforma essas estratégias em objetivos e metas, né, inclusive definindo o tempo de execução de cada um desses objetivos e o alcance desses objetivos. Né? E, por fim, nós temos o desenvolvimento do planejamento estratégico. Né? Se o terceiro nível já é o plano estratégico em si, o terceiro é o desenvolvimento, é colocar ele em prática. Né? É no momento em que aparecem os problemas, né, as necessidades de readequações em alguns pontos desse planejamento, né, porque um planejamento ele nunca é estático, ele é dinâmico, mas também é um momento de mobilização da comunidade para a concretização da missão da escola e das metas e objetivos definidos no nível anterior. Este aqui é, sem dúvida alguma, o mais importante, porque não há, claro que não apenas o mais importante, como muito relevante, porque não há planejamento que seja importante, eficaz, caso ele não seja capaz de ser colocado na prática, né, e seja acompanhado e desenvolvido na prática. E é exatamente esse quarto nível do planejamento estratégico.
Então, em resumo, pessoal, você tem a definição da missão, dos valores, dos objetivos macros da comunidade escolar, do planejamento. Em seguida, no segundo nível, você tem uma aproximação com as questões locais e como a escola ela pode contribuir para o desenvolvimento dessas potencialidades e desafios. No terceiro, é o planejamento estratégico em si, com o estabelecimento de objetivos, metas, prazos. E no quarto, desenvolvimento, que é colocar esse planejamento em ação, né, com o acompanhamento e necessárias adaptações que o próprio processo de desenvolvimento do planejamento requer. Bom, pessoal, aqui para finalizar, a gente traz uma outra ideia no texto, aqui sim discutido pelo Matos, né, em parceria com o Paulo Freire e com o projeto ali, né, que é o chamado Planejamento Estratégico Situacional, que foi posto em prática nos anos 70, ali pelo governo Salvador Allende, no Chile, e ele traz alguns elementos interessantes que se complementam à ideia de planejamento e os níveis de planejamento dito anteriormente. O primeiro momento é o momento explicativo, né? Como eu já tinha trabalhado, aqui é a análise da realidade, identificando os problemas, suas causas, os atores, buscando compreender a situação sob a lógica do conflito e da correlação de força. Então, apesar de você se aproximar da realidade, você também tem uma visão política de como aquela realidade ela é disputada e quais são os interesses que estão em jogo naquela realidade. Depois desse nível, desse momento explicativo, nós temos o momento normativo. Aqui sim é a definição de objetivos, metas, os resultados esperados, né, e o estabelecimento de critérios de ação para transformar a realidade analisada. E esse elemento da transformação da realidade é um elemento fundamental no planejamento da educação profissional e tecnológica integral e integrada. Agora a gente entra no nível estratégico, no momento estratégico, que é a definição de estratégica. E é um elemento fundamental, porque para você definir bem as estratégias é necessário que você entenda e compreenda as próprias restrições, limites, oportunidades e correlações de forças que sejam possíveis de colocar em prática e alcançar os objetivos esperados, né? Então você começa a definir essas estratégias para alcançar aquelas metas e objetivos definidos no momento normativo. E por fim, também o tático operacional, que é a organização das ações, programas, projetos, cronogramas, né, que vão pôr em prática, né, esses objetivos, essas definições que foram desenvolvidas até então. Então, o planejamento estratégico situacional proposto e trazido à tona aqui no material didático, ele complementa o debate dos níveis estratégicos e planejamento estratégico que a gente tinha discutido anteriormente. Então, pessoal, aqui esta aula ela tem como função, sobretudo, trazer, explicitar de forma mais didática e mais sintética, sucinta também, alguns elementos importantes do âmbito do planejamento, que sem dúvida alguma é um ponto central para tentar consolidar o objetivo da construção de uma escola politécnica que seja capaz, né, de consolidar a educação humana integral. E a visão que o material didático, que o curso traz para vocês, é de que isso não é apenas uma racionalização do processo educacional, mas também uma reflexão profunda, crítica, analítica da realidade, mas também um debate político, né, estimulado, mobilizado também para algumas perspectivas e visão de futuro e de transformação da sociedade. Eu espero que a aula tenha sido boa, proveitosa para vocês. Agradeço a todos e obrigado.